Salmo 46, versículo 1. Muito tempo da minha vida. O tempo maior foi o de sofrimento, é sempre o da libertação. Então esse versículo, ele caminhou comigo toda a minha libertação. Em todos os momentos da minha vida, ou de sofrimento ou de angústia, esse versículo está presente. Salmo 46, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Amém? Pode se sentar, meus amados. Os obreiros também. Eu vou ficar com o versículo 1. Deus é o meu refúgio. O que é o refúgio? É a minha saída temporária ou um momento para descanso. Quem aqui é motorista além de mim? Bom, nossa, que pouquinho. Mulherada, pelo amor de Deus, vocês começam a dirigir, só dá tentando. Tá. Quem aqui já pegou a rodovia para ir para a praia? A maioria dos homens, tudo, ó. Quando você tem algum problema no volante, precisa beber uma água, o meu marido que adora para fazer xixi, onde é que você para? Acostamento. Não, no refúgio. Refúgio, o que é o refúgio? Eu estou falando na estrada para a praia, vamos dizer descida, não tem acostamento. Na descida não tem acostamento. O que tem é o refúgio, é umas abinhas assim, com um período para você parar o seu carro. E lá na frente ela se fecha. Não é acostamento. Acostamento é quando é inteiro. Aí a gente não está falando da praia, falando Rodanel. Estou falando da praia. Da praia Anchieta e Imigrantes. Mas principalmente a descida. Vamos falar de descida. O que tem no meio das descidas, quando alguém precisa, principalmente perto dos túneis, tem uma abinha lateral. E depois ela fecha. Aquilo se chama refúgio. O que é o refúgio? É algo que você, por um momento, precisa. Não é um lugar que você tem que viver, não é um lugar para você parar, é um lugar de passagem. Você se refugia em Deus quando as calamidades da sua vida vêm muito forte. Então você sai da sua vida, se refugia por um momento em Deus, até que as calamidades passem. É como uma grande tempestade na descida ou na subida da praia. Você precisa parar. E se tiver o tráfego contínuo, você tem que parar no refúgio. Então, nas calamidades da sua vida, se refugie em Deus, até que elas passem. Esse é o significado de refúgio. Então, eu falo que o Altíssimo é o meu refúgio em todas as calamidades da minha vida. Porque calamidade ou tempestade, você não tem o poder de freá-la ou pará-la no seu tempo. Mas o tempo pertence a Deus. Então você se refugia até chegar o tempo de cessar na sua vida. Cessou, você retoma e continua na caminhada da vida, na estrada que você tem que percorrer até o alvo, que deve ser o céu. Então, refúgio é para isso. Por isso que está escrito, Deus é o nosso refúgio. Mas não é só o refúgio. Ele é refúgio e fortaleza. O que é a fortaleza? Onde o inimigo não entra. Onde você está protegido. A sua casa forte. A sua rocha forte. Então, ele é o refúgio, você escapa e ali ele é a sua fortaleza. Não chega a você. Isso não te atinge. Você está guardado, protegido na fortaleza de Deus. Para mim, eu falo que é a asa do Senhor fazendo assim, ó. Além de refúgio, é proteção. É fortaleza. Então, nas calamidades da sua vida, nas tempestades, se refugie em Deus. Mas, mais que isso, Ele é a fortaleza, aquele que te guarda, te protege de tudo. Exatamente de tudo.
E quando você se refugia e essa fortaleza chega em você, você não tem o que temer, é o que nós lemos aqui. Portanto, não temeremos. Não vamos ter medo. Não precisa ter medo de nada. Você está dentro de uma fortaleza até as calamidades da sua vida passar. Até as tempestades cessar. Você só sai dessa fortaleza, desse refúgio, quando o seu socorro já estiver pronto. Aí continua o versículo assim. Socorro bem presente na angústia. Porque que hora que você quer socorro? Na hora do problema. Na hora do desespero. Todo mundo até o ateu grita, Deus, socorro, ajuda-me. Então, o socorro que você precisa, bem presente, é na hora da angústia da sua vida. E é nessa hora que você se refugia em Deus e encontra a fortaleza. É nessa hora que a angústia não se torna, de repente, em solução. Mas a angústia que está em você, e você vai para esse refúgio, e nesse refúgio você vê a fortaleza, você fica anestesiado, sem dor. No refúgio, você tem certeza do futuro. E você sabe que tudo vai passar, e todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Porque você é firme com Deus, você tem um propósito com Deus, porque você ama a Deus. Então tudo vai cooperar para o seu bem, ainda que seja na calamidade. Tudo vai dar certo, ainda que seja na calamidade da vida. E diante disso tem um salmo também, versículo 1, Salmo 120, versículo 1, que também segue comigo. Desde muito cedo, eu acredito que eu estava em um período ainda de libertação. Tem uns 16 anos, ou 17, que Salmo 120, verso 1, ele vem na minha vida. Eu estava chorando, eu não lembro o problema, mas eu lembro o que Deus falou comigo. Eu estava dirigindo de novo, hoje é o dia do carro. Estava dirigindo, muito agoniada, com um problema muito grande, e eu chorava no volante. Eu chorava e dirigia e orava ao Senhor, de desespero. E na hora, estava na rádio, eu sempre ouço rádio no carro, né? Hoje a gente pode pôr Bluetooth, pode pôr, espelhar o celular e ouvir um monte de música, né? Na minha época era só radinho, toca CD. Então eu estava ouvindo radinho. Há todos os anos atrás só tinha um radinho. Ouvindo radinho. E na hora, esse versículo saiu solto na rádio. Disse assim, na minha angústia clamei ao Senhor e me ouviu. E quando eu ouvi aquilo, quando eu falei, eu amei ver esse versículo. Então Deus viu a minha angústia e ouviu o meu clamor. E ouvir para mim é dar ouvidos e resolver o problema. E quando eu ouvi aquilo, meu coração se acalmou, porque eu sabia que Deus me ouviu. E que Deus ia fazer alguma coisa, porque Deus, quando Ele ouve, Ele atende. Deus não é hipócrita para ouvir você e não te atender. Porque se Ele não ouve você, é porque existe uma separação entre você e Deus, chamado pecado. Mas se Ele te ouviu, é porque Ele vai responder, porque Ele vai agir, porque Ele vai mudar a situação. Você vai entender porque eu estou dizendo tudo isso. Então esses dois versículos, eles seguem a minha vida. E ontem, durante a operação do meu pastor, eu tive uma angústia. Ele entrou para a cirurgia, aí ele voltou. Ele me volta da cirurgia, antes da cirurgia, para usar o banheiro da recepção do hospital. Eu fiquei pensando, eu acho que ele quer me ver. Ele entrou no banheiro, eu fui para a porta e esperei ele na porta. Eu acho que ele quer me ver. Porque, né? Aí ele saiu. E me disse assim, amor, as duas médicas que estão lá dentro, falou que o tumor é maligno. E que o tratamento é longo. Não é? Eu falei para ele, vai dar tudo certo, entra. Deus é com você. Ele entrou. Né? Entre aspas, eu já sabia, porque não existe quimioterapia benigna. Né? Então eu já estava ciente, mas a ficha dele caiu ali. Ele também
imagino que ali foi o choque da realidade dele. Até então, ele entrou assim, ali começou. E ali, eu conversei com a minha mãe, no domingo, o meu pai ele tem câncer de próstata que avançou para os ossos, no estágio final. E no domingo, minha mãe me avisou que ele teve uma forte dor na coluna e que as pernas dele paralisaram. Eu falei, mãe, dê os remédios, vamos esperar até amanhã para ver se as pernas respondem, né? Porque pode ser uma dor tão grande que as pernas paralisou momentaneamente. No outro dia, a hora que eu estava no hospital, naquela angústia com o meu esposo, eu liguei para o meu irmão, para minha mãe, falaram que ele continuava com a dor um pouco mais leve e que as pernas não voltaram. Eu falei, tá, então eu vou ligar para os médicos, nos cuidados paliativos, onde ele está, os médicos atendem lá, e na hora, você deixa o recado, o secretário dos médicos retornam para você. Mas na hora que eu falei, olha, meu pai paralisou as pernas, eu não sei o que fazer, eu preciso de instrução, o que eu devo fazer, né, do médico. E ela falou, o médico está aqui, eu vou passar para ele. Ele me atendeu e me perguntou, aí eu contei para ele, olha, ele está tomando os remédios direito, ontem ele teve uma forte dor, né, e sentou e não levantou mais, teve que ser carregado, as pernas paralisaram, e o médico me disse assim, traz ele agora. E eu disse, eu não posso, eu estou no hospital com meu esposo operando, tinha um tumor no olho. Ele falou assim, mas é necessário trazer. E se ele não aguentar de dor, chame a ambulância. Eu falei, tá, doutor. Ali eu já estava chorando, né, desabado, na angústia. E mesmo porque a minha cunhada, que está aqui, a Michelle, ela foi pela manhã na casa dele orar, que ele estava gritando de dor, a dor que veio da coluna, ele gritava e ele não se acalmou nem com os remédios. Eu queria convidar a Michelle para contar sobre a oração e o que ela viu nessa dor. Para você entender o restante da pregação que eu quero fazer para você, da oração que foi feita e como Deus respondeu. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu cheguei, era mais ou menos 6 horas da manhã. Minha sogra ligou desesperada, chorando, aos prantos, dizendo que meu sogro estava gemendo de dor e ela já não sabia mais o que fazer. E aí nós estava atrasada até para o serviço, mas eu falei, vamos lá, vamos fazer a obra. Depois eu vou dar uma explicação lá no serviço. Eu fui correndo imediatamente atender, ele estava se contorcendo. Gente, ele não estava nem esticado na cama. Ele estava encurvado de tanta dor que ele estava. Aí ele nem estava com o olho aberto, porque ele estava com a dor tão grande que eu acho que ele apagava. Ele acordava e apagava, com sensação de desmaio, sabe? Deito, acordo, levanto. Eu falei assim, pode deixar que eu vou fazer a oração nele, dormindo do mesmo jeito que ele está. E quando eu toquei nele, no mundo espiritual, a casa da minha sogra estava em guerra. Muitos demônios lutando pela alma dele. Não que ele não vai ser salvo, porque Deus já respondeu isso, através de propósito para a vida da pastora, que vai salvar a alma dele, que ele está salvo, que ele vai dar o reino dos céus, mas é uma guerra incessante até o último minuto. Os demônios atrás da nossa alma. E ali eu vi os demônios ali no quarto dele, gritando, querendo pegar, e a alma dele, gente, a alma dele, eu pude sentir a alma doendo, o coração apertado, pedindo socorro, a angústia da alma. A angústia da alma dele chorava, gritava, misericórdia, Deus me salva. E quando eu pude sentir essa dor, eu vi o Senhor acolhendo ele no colo, como uma criança, e amamentando ele com um leite que não é daqui, um leite espiritual, e sustentando, e anestesiando ele por um tempo, porque até a chegada da ligação do hospital demorou um tempo. E o Senhor anestesiando até um período que ele seria levado
E ele conseguiu repousar, até por não sei se foi horas que foi pro serviço, mas ele conseguiu ficar bem, entre aspas, né? Mas o Senhor anestesiou ele por um tempo. Mas o gemido da alma, a angústia da alma, eu pude sentir, mas também pude sentir o cuidado do Senhor com a alma dele, como ele tem com todos nós quando a gente clama esse Deus. Obrigada. E foi na ligação com meu irmão que meu irmão me contou sobre isso. E quando meu irmão me contou sobre isso, eu comecei a chorar, a me angustiar e clamar ao Senhor. Eu clamei ao Senhor no meio da angústia, né? Porque eu já tinha falado com o médico, meu irmão tinha me contado essa situação pelo telefone, e eu estava já no hospital com meu esposo, eu não tinha como sair de lá. Eu só esperei colocar meu esposo para dentro da cirurgia. E clamei e disse para Deus: Senhor, meu irmão me diz que a Michele falou que lá está cheio de demônios brigando pela alma dele. E há essa guerra. E eu disse para Deus: eu não quero demônio. O Senhor não é mentiroso. O Senhor me disse, tem 14 anos que o Senhor me disse que vai salvar a alma dele, e o Senhor cumpre o que o Senhor fala. Então, o Senhor trate de me enviar o anjo lá, porque é o anjo que vai buscar a alma dele. Falei assim com Deus. E mais, eu não só vou clamar e falar isso, eu vou abrir a Bíblia agora, e o Senhor vai falar que mandou o anjo lá para mim na palavra. Falei assim com Deus, porque eu creio no Senhor, eu sirvo no Senhor. E peguei o meu celular, que era o que eu tinha na mão, estava com o celular ligando para dois, o meu com o meu esposo, falando com o médico, com meu irmão, com 2 telefônicos, e chorando. Eu clamei, e no celular eu não tive nem, a Bíblia estava dentro da minha bolsa, eu poderia pegar, eu fui na Bíblia online, falei, é aqui mesmo. A Bíblia online, no celular, quando você abre ela, dá um versículo do Novo Testamento e do Velho. Eu vou ler para vocês o que tinha lá. Daniel, não precisa abrir não, capítulo 3, verso 28, eu vou ler o versículo. Falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo. Depois tinha em Atos, segunda palavra que é do Novo Testamento, daquela Bíblia, no celular, Atos 12, 11. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo. Deus me deu no Novo Testamento, no Velho Testamento, o que eu pedi para ele. Eu pedi que ele enviasse o anjo. E ele me respondeu, na hora que eu abri, estava lá, enviou o seu anjo e enviou o seu anjo. Eu falei, eu sei que o Senhor é fiel. Desculpa o meu desespero. Desculpa o meu desespero. Eu sei que o Senhor é fiel. Que o Senhor me disse tantas e tantas vezes que o salvaria. Eu quero anjo lá, porque se essa guerra com os demônios, que os demônios cercam, os anjos chegam e os demônios saem, se afastam. E os anjos foram enviados naquele momento. E a hora que eu estava falando com o meu, aí eu acalmei, liguei para o meu irmão de volta e falei, pegue o carro e leve ele direto para o ponto de socorro. E chegando lá, avise e pede a interconsulta com os cuidados paliativos. Dei toda a instrução para ele, tudo. E quando eu estou falando com meu irmão, sai as médicas do centro cirúrgico e me pega. Com a toalhinha, como sempre, né? Chorando, falando no telefone. As médicas quiseram me consolar, né? O desespero da médica para me consolar, para me dizer sobre o meu esposo,
que ele estava bem, estava sedado ainda da anestesia, que tinha retirado 100% do tumor, agora eu estou abrindo para todos vocês, inteiramente, tinha, vamos dizer, cauterizado tudo, todo o olho, tinha matado todas as células e que a quimioterapia seria preventiva para não voltar, para não crescer e teríamos acompanhamento semanal, depois mensal, trimestral, depois anual, o resto da vida. E eu disse para ela, tudo bem, ela falou, é precoce, é tratável, não tem mais nada em canto nenhum, para eu não me preocupar, e que agora o importante é quimioterapia e acompanhamento. E o Senhor enviou o anjo, eu saí do hospital com o meu esposo, deixei ele no cuidado das meninas, lá em casa, e fui para o hospital. Que a minha mãe me mandava áudio assim, filha, vem para o hospital, chorando, não me deixa sozinha, vem para cá. E eu disse para ela, você não está sozinha, eu não vou te abandonar. E eu fui para o hospital e conversei com o médico. Tirei só a minha mãe do hospital para ela ir embora. Fui para o médico já me disse o que era uma metástase na coluna, o que é metástase. O tumor, o câncer, ele nasce em um lugar, a metástase é os filhotinhos que vai se espalhando. Então é um tumor, uma metástase grande na coluna, comprimiu a coluna, os nervos, e ele perdeu os movimentos das pernas, não faz xixi mais. E ele vai ficar aqui no hospital um longo tempo internado. Quando ele falou longo tempo, eu disse, não é longo. Não é longo. Ele falou um longo tempo. Ele está com alguma coisa no pulmão, que eu não sei o que é, vamos realizar a tomografia, uma ressonância das costas, exame de sangue, né, Covid, todos os exames e vamos entrar possivelmente com a radioterapia só nas costas como uma tentativa. E ele disse, é só uma tentativa, não quer dizer que eu vou conseguir recuperá-lo, o movimento. E é só no tumor, não é uma cura. Eu falei, eu sei. Ele falou, eu vou tentar, na coluna dele, uma rádio, para voltar aos movimentos. E eu olhei para ele e disse, a oncologista ia tentar uma radioterapia no pescoço para voltar ao braço esquerdo, que também está paralisado. E ela desistiu quando viu os exames. Ele ainda ia fazer os exames. E eu olhei no olho dele e disse para ele, não precise falar como você fale para todos no paliativo. Você pode falar real comigo. Né? Porque ele fala de todas as possibilidades e esperança. Mas eu já joguei a real para ele. Então, o senhor faça os procedimentos e me fale, pela sua experiência, né, o que nós vamos daqui para frente e quanto tempo. Ele disse assim, eu não posso precisar o tempo. Eu falei, eu sei que é só Deus, eu estou falando pela sua experiência médica. Ele falou, eu vou fazer os exames, vou ver os resultados primeiro, vou ver a medicação, a reação dele, e depois nós conversamos dessa forma. Eu falei, sim, e eu tenho que ir lá. Ele pegou os exames hoje, provavelmente amanhã ou depois eu tenho que sentar lá na sala dele de novo. Se eu puder, eu quero já ir amanhã. Né, porque aí é outra conversa que eu vou ter com os médicos. E ele está lá internado, com sonda, a maioria eu acho que viu nas fotos, com sonda, falando pouco, paralisado, da cintura para baixo, só tem a mão direita, porque a mão esquerda já estava paralisada, mas o anjo está lá. E na madrugada, eu acho que eu não lembro o horário, que eu subi para a tomografia 1h da manhã e saí de lá às 4. Nesse período, eu fiquei no corredor e ali eu pus a mão na maca, onde ele estava, e comecei a orar pela alma dele, né? Pela vida dele. E eu dizia assim, Senhor, olha só, se for para a salvação, leve-o, estamos prontos, né?
tira ele desse sofrimento, a minha mãe desse sofrimento. Mas se ainda está a guerra, né? Porque se for para o inferno, leva não, deixa aqui no sofrimento, a gente sofre. Porque se não for para a salvação, não leva, não. E quando eu falava isso, no mundo espiritual, do lado das duas marcas, eu vi demônios e anjos em guerra. Os anjos estavam, antes estavam os demônios. Eu vi 2 anjos, um de cada lado, brigando, guerreando com os demônios, para guardar a vida dele e a alma dele. Porque quando ele escolar o corpo, a alma dele, quem tem que levar são os anjos. Porque é promessa de Deus. Mas lá estava a guerra, os anjos estavam lá, mas os demônios também, guerreando pela alma dele. Então eu creio, eu pude ver o anjo. Os anjos eram um de cada lado, lutando pela alma dele. Ele está lá vivo, consciente, agora medicado, já está no quarto, as últimas fotos, e eu estou esperando a salvação da alma dele. E o que eu quero falar para vocês com isso? É esse que eu estou falando, é o clamor na angústia, a fidelidade de Deus e a resposta de Deus. Sobre a minha vida e é sobre a sua. Para você crer assim. Que o Senhor, quando você está aqui por alguém, sim, Ele ouve. E que não tem nada impossível para Deus. Nada, absolutamente nada. E que no momento seu de dor e sofrimento, você tem algumas coisas para seguir. Clamar no meio da angústia, se refugiar em Deus, se fortalecer no Senhor. E como eu estou anestesiada, cheia de fé, de força, para lutar pela alma do meu Pai, como assim eu vou lutar em oração? A promessa é de Deus, mas eu tenho que me esforçar para alcançar a promessa de Deus todos os dias. O meu esposo é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Todo processo que vem é para elevar um nível, o nosso crescimento espiritual. E testemunhar a glória dele. A glória dele. É o segundo câncer da vida dele. O outro era um linfoma na virilha com 30 linfomas. E que você me deixa sozinho em casa e não cuida de mim. Porque eu deixei ele em casa ontem. 2 vezes. Foi, deixa eu contar isso aqui, senão vocês vão entender. Quando ele operou do braço, as 2 operações dele eu não estava. Eu dava tchauzinho para ele pro centro cirúrgico e vinha fazer o culto. Terminava o culto, eu deixava alguém lá, quando ele saía tinha o meu irmão. Aí ele olhava, mas cadê a sua irmã? Está no altar pregando. Então, essa vez eu estava lá, você sabe do centro cirúrgico, eu estava lá. Pus ele em casa, pus a primeira medicação, ensinei as meninas e fui para o hospital. Aí ele fala, você me abandonou de novo. Não, ele está acima, claro, né, da minha família, porque o esposo, dentre a família, tem que ser o primeiro. Mas a Bíblia também diz que eu tenho que honrar o meu pai e minha mãe. Esse é o pior momento da vida do meu pai. Eu não posso deixá-lo, eu não posso deixar minha mãe sacrificar sozinha. Então, nós temos que honrar o pai e a mãe. Então, assim, eu cuidei do meu esposo, passei o cuidado e fui cuidar do meu pai e vou até o final. O tempo é de Deus, mas eu tenho certeza e convicção da salvação dele. E tenho certeza e convicção da cura do meu esposo. E a minha vida, se eu falar para vocês que eu não estou sentindo, eu estou anestesiada, eu estou no refúgio, eu estou na fortaleza, como eu disse. Eu estou nesse refúgio, as calamidades estão fora de mim, do meu lado. Estou vendo elas, mas não estou sentindo, porque eu estou no refúgio. Então é do meu lado, é aqui, está na estrada da minha vida, mas eu estou refugiada em Deus. Eu sei que é temporário e que isso vai passar.
estou numa fortaleza. Isso quer dizer o quê? Que a minha fé me sustenta de pé, que os meus pés estão estruturados na rocha, na palavra, na confiança em Deus. Eu sei que Deus não falha e foi por isso que eu contei a minha oração em meio à angústia e que Ele já disse, já determinou o que vai ser no futuro. E a minha parte, eu creio e tomo posse. E ninguém tira de mim. Ninguém pode tirar o que está dentro. A calamidade está fora, mas ninguém tira a minha fé que está dentro. Ninguém me tira desse refúgio e dessa anestesia. Porque se você se abalar emocionalmente, se você sentir, você não consegue enxergar a promessa de Deus. Se você se entregar ao sofrimento, você não consegue ouvir a Deus. Porque ninguém que mistura sentimento, dúvida, consegue ouvir a voz de Deus. Eu escolhi olhar para o Senhor, para as promessas dele. A promessa de Deus nos anestesia da dor no tempo do processo. E o processo tem um tempo para começar e acabar, eu não sei o tempo, mas eu sei que eu estou anestesiada da dor pela promessa de Deus. E eu quero que você entenda isso. Quando você estiver com um problema, que você seja anestesiado por uma promessa e não sinta a dor do processo, mas que você sinta sim a alegria para glorificar a Deus saindo desse refúgio e retomando a sua vida em paz. Amém? É isso que eu quero que vocês entendam.